ter sido a primeira vez que o público torceu pra mocinha morrer logo. Com certeza. Todo mundo rezando pra ela chegar logo no céu, pra reencontrar seu grande amor, pros dois viverem, quer dizer, morrerem felizes para sempre. Essa frase desconcerta porque ela vira tudo do avesso. A gente cresce ouvindo que morte é fim, mas aqui ela aparece como reencontro. E talvez por isso tanta gente tenha sentido algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Essa frase te causou o quê? E isso ajuda a entender o impacto que veio depois. O casal Diná e Otávio é até hoje um dos mais marcantes da história da televisão brasileira. A Viagem é a novela mais reprisada da história. Aliás, foi a primeira a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Lá se vão 30 anos da trama da brilhante Ivani Ribeiro, que alavancou as vendas dos livros de Kardec, Chico Xavier, levou multidões a centros espíritas em todo o Brasil. Não foi só uma novela. Foi um fenômeno emocional que entrou nas casas, nas conversas e até nas perguntas que as pessoas guardavam em silêncio. Quando uma história toca em algo tão profundo, ela deixa de ser ficção. E o mais curioso é como isso aconteceu. É tão simples e é tão tangível, né? Você não precisa criar. Não precisa de avião explodindo, não precisa o efeito nada. especial está aqui, ó. É, ator e atriz e manda Um elenco bala. lindo, cara. É um elenco. Que elenco. Que elenco. Que elenco. Mas peraí, Bela história também. mas tudo bem, a simplicidade não é nada fácil de alcançar. Isso diz muito sobre a vida também. Às vezes a gente procura respostas grandiosas quando o que toca mesmo é o simples. Duas pessoas, uma história e algo que atravessa o tempo. O simples ainda te emociona? Talvez seja por isso que não envelheceu. E, na verdade, não é isso que faz uma boa história. Novelas daquela época não tinham condições de produção. A gente era obrigado a gravar em 3 dias por semana, porque não tinha estúdio para gravar mais do que isso. Então, os autores tinham que se concentrar No elenco. no que um falava para o outro e quem falava para o outro. É por isso que ainda emociona hoje. Porque quando o foco está na escuta, na presença, no que um diz ao outro, a história atravessa gerações, como atravessam as relações que importam. E então vem uma palavra que muda tudo. Novela da Diná, desse personagem que vai ser transformado pelo amor, é uma comédia. Ela é engraçada, ela é insuportavelmente ciumenta. Entendeu? O amor vai transformar. Eu sabia que nós tínhamos nas mãos uma ferramenta de entretenimento. Mas eu não sabia que a gente tinha uma ferramenta de consolo. E a Viagem, ela é um antídoto para a dor. E foi para mim. Então passou por mim também. E eu percebi isso em mim. Essa palavra muda tudo. Consolo. Porque consolo não é convencer, nem explicar. É acolher a dor de quem sente, sem julgar. Você já encontrou consolo numa história? E quando a gente fala de consolo, a conversa se aprofunda. Quando eu fui fazer a novela, eu não conhecia nada de espiritismo. Fui ler Kardec, fui ler o Conan Doyle, todo mundo que falava sobre espiritualidade. E é muito reconfortante, realmente, é muito... E moderno, né? Porque ele escreveu no século XIX, então é uma coisa que é muito mais próximo da gente do que qualquer outra religião, né, mais antiga. E não é uma religião, é uma doutrina, né? Então, não tem, digamos, aquela burocracia que instituída, que às vezes estraga tudo, né? Não tem adoração, né? Worshipping, não tem, né? E ao mesmo tempo é absolutamente democrática, porque o Kardec disse que você não precisa acreditar em Deus. Deus acredita em você. Independentemente da crença de cada um, essa frase toca fundo. Talvez porque fala de pertencimento, não de obrigação, de cuidado, não de medo. E algumas experiências não ficam só na teoria. A gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente num apartamento, que era um apartamento daqueles antigos que tinham... Sabe quando nos quartos tinham aquelas botõezinhos que você apertava e na cozinha baixava onde que estava chamando? E chegava de noite, né, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinho e ficava apitando.
quarto 1, quarto 2, caía coisa na sala. Eu nunca fui uma pessoa, assim, impressionável, sabe? Na casa da minha avó, era uma casa antiga, eu não tinha medo de ficar sozinha, não achar, tem um espírito, nunca fui, nem sou assustado. Mas não te deixavam dormir? Não me deixava dormir. Aí um dia eu liguei pro Wolf, que é de uma família espírita muito tradicional de Goiás. Eu falei, Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho? Porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com coisas que são reais mesmo, você tem que, sabe, fazer uma mentalização. Ou quando você faz personagens, pessoas que existiram, como eu já fiz alguns, eu me concentro nisso, eu digo, sabe, eu sinto que é uma homenagem. De algum jeito eu sinto que eu fui escolhida para fazer aquele trabalho. Eu falei, precisa fazer alguma coisa, eu tô tão cansada, cara. Chega na hora de dormir, a casa vira um... Mas o que? Quadro caía, essas caía coisas? coisa e tal, e aquilo começou a me incomodar, mais do que assustar. Sei. Eu falei, precisa fazer alguma E aí, coisa. o que foi feito? Aí eles fizeram um encontro lá numa casa casa dos espíritos, né, para variar, né? E eu fiquei quietinho em casa, eles oraram lá, eu me concentrei e parou. Aqui não é sobre provar nada. É sobre respeitar aquilo que a gente não entende completamente e reconhecer que há experiências que nos transformam, mesmo quando não sabemos explicar. Você já viveu algo assim? E isso não ficou só ali. E aí eu não tinha tempo de ler as cartas, porque daí chegava, a novela era uma coisa impressionante. E aí quando chegou mais ou menos no meio pro final, que a vida, eu só estava entre o céu e o inferno e a terra, mas ficou mais calma, eu comecei a abrir as cartas. A maioria eram cartas psicografadas, dizendo, se acalma, tá tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas. E aí você respondia? Não, eu orava. Talvez esse seja o verdadeiro sentido, acalmar o coração de quem sofre e lembrar que ninguém está sozinho nas suas perguntas mais silenciosas. Quando uma obra atravessa décadas, não é por acaso. Ela encontra algo que já mora dentro da gente. E talvez por isso a viagem ainda fale tão forte com quem viveu, perdeu, amou e continua sentindo. Conta pra mim, você acompanhou essa novela e se emocionou com ela? Mas o Vai fazer o céu. Pois é. E o inferno, que era numa pedreira em Niterói. Uau! Esse negócio o céu era Teresópolis ou Petrópolis? Era perto de Petrópolis. Perto de Petrópolis. Perto de Itaipava. O céu tinha um problema. Frio! O céu tinha um problema. Além do frio... O céu também tem problema. Tinha um problema. A gente tinha que, teoricamente, fazer descalço, né? Porque os espíritos não têm sapato e tal. Então, a gente tinha que andar descalço. E tinha naquela grama, não sei se você lembra, tinha uns espinhos naquela grama. Então, era um problema você fazer aquilo sorrindo. O que essa história desperta em você? Consolo, curiosidade, fé ou aquele silêncio que fica quando algo toca fundo? Se alguma parte ficou aí dentro, divide com a gente aqui nos comentários. Às vezes escrever também é um jeito de acolher. E fica com a gente, se inscreve no Brasil Sênior, ativa o sininho e vem fazer parte da comunidade Brasil Sênior. Aqui ninguém precisa ter resposta pronta, a gente caminha junto.